Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Hoje vamos falar mais de cinema, né? Vamos falar de alguns filmes que estão nesse fim de semana aí, né? Que passou agora, ali da casa do dia 24 de fevereiro de 2024, né? Ontem, sábado, né? Foi 24 de fevereiro de 2024, tá? E ontem eu tive a oportunidade de ver alguns filmes e vou agora conversar com vocês sobre eles, tá? E o primeiro foi a sessão de meia-noite, né? Do Estação Net Botafogo 1, que passou um filme japonês do Nagisa Oshima, né? Chamado Império dos Sentidos. Gente, esse filme ele tem uma dimensão mítica muito grande, porque não sei se vocês sabem, né? O pessoal mais novo não se lembra, o pessoal mais antigo talvez se lembre, né? Que antigamente existia, né? Todos os fins de semana, né? Nas estreias, né? Do cinema, né? Geralmente os filmes estreavam às sextas-feiras, se eu não me engano. Em tempos mais pretéritos, eu acho que até as segundas-feiras eles se estreavam, né? Mas eu me lembro mais quando eles estreavam de sexta-feira para cá e hoje estão estreando de quinta-feira para cá, né? O que que acontece? Quando esses filmes estreavam na sexta-feira, eu tô falando ali década de 80, é, talvez o finalzinho da década de 70 também, que eu também não posso garantir para vocês, tá? Mas passava muitos filmes, né, que eram considerados eróticos ou pornográficos, né? Se bem que o erótico e o pornográfico não são exatamente a mesma coisa. Mas você tinha, né, toda semana, né, o circuito Luiz Severiano Ribeiro emitia uma espécie de folderzinho, né, onde tinham as estreias da semana e você pegava aquilo nos cinemas, né? E o que que acontece? Sempre lá no finalzinho tinha um espacinho, né, para os filmes considerados mais eróticos, né? Era uma moda isso na época, né? Começou muito com a porno chanchada, né, que é um gênero muito mal visto no Brasil até hoje, né? Só agora que ela está começando a ser resgatada com pesquisas acadêmicas, né? Mas a porno chanchada ela deu uma fama do cinema brasileiro ser uma porcaria, de ser um filme de ser um cinema que só passava, perdão, filmes de sacanagem, filmes de sexo explícito, essa coisa. Então o cinema brasileiro ficou muito mal falado nessa época, né? Até porque não havia espaço para fazer filmes com uma consciência crítica um pouco maior, não havia espaços para você fazer filmes mais reflexivos, né? Porque a ditadura estava comendo solta, né? E aí, esses filmes de porno chanchada que praticamente não tinham nada de sexo explícito, gente. Era muito pouco, entendeu? Às vezes você via uma pessoa nua aqui ou ali, às vezes muito de relance, e a coisa era mais as piadas mesmo de cunho sexual, né? Piadas que hoje em dia estão muito datadas e muito sem graça, inclusive, né? Mas o que que acontece? Então você tinha esses filmes, tá? Perdão, de porno chanchado, alguns mais de sexo explícito mesmo, tá? E Império dos Sentidos do Japão acabou aparecendo nessa programação meio que a reboque, né? Primeiro perseguida pela ditadura militar, proibido pela ditadura militar, e depois que foi liberado, né? O Império dos Sentidos ficava ali em cartaz, ficou ali em cartaz semanas, semanas, meses, meses. Toda hora você via, né, naqueles papeizinhos lá, o Império dos Sentidos colocado ali para você assistir, né, nesses filmes que passavam, nesses cinemas que passavam filmes mais eróticos ou pornográficos, sabe-se lá o que, né? E aí o que, que vai acontecer? Eu obviamente na época era criança, né? Censura 18 anos, né? A gente não podia entrar no cinema mesmo quando era um filme de censura, né? 18 anos. Eu, por exemplo, não sei se já comentei com vocês, mas eu fui barrado no Cine Holiday. Cine Holiday ficava na Galeria Alaska, em frente à 13ª Delegacia lá em Copacabana, entendeu? E eu fui para ver Guerra nas Estrelas com meu pai no Cine Holiday. Eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos, tá? E a censura do filme era 10 anos e o cara do cinema não deixou eu entrar, cara. Só pra vocês terem uma ideia de qual era o negócio. Alguns anos depois eu fui ver Fuga de Nova York, né? No, no Arte Copacabana também. É, e eu tinha meus
12 anos, né? E a censura era 16 anos, né? E aí o cara pediu a carteirinha lá, minha carteirinha de estudante, olhou assim, fez vista grossa, deixou eu ir ver o filme, né? Mas, por exemplo, Blade Runner, o Caçador de Androides, era censura de 18 anos, para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, esse também foi um filme que eu não vi na época, né? Por problemas da censura também, né? Então o que, que vai acontecer? Eu tive a oportunidade de ver o Império dos Sentidos pela primeira vez, né, quando teve uma mostra, né, do Nagisa Oshima, né? Não me lembro aonde agora e também não me lembro o ano, mas tive a oportunidade de ver vários filmes dele, é um grande cineasta japonês, inclusive, tá? E agora passou ontem, né, na sessão de meia-noite, né, do Estação Net Botafogo 1, né? Filme erótico, né? Filme de sexo explícito, né? Tem que ficar bem claro isso aqui, né? Vamos dizer assim, a intenção principal do filme é mostrar muitas e muitas e muitas cenas de sexo explícito, tá? Mas vamos falar um pouquinho do plot do filme para a gente poder compreender que o filme não é só isso. Ele tem outros elementos que a gente pode também conversar aqui, né? Para começo de conversa, lembrando que eu vou ter que dar spoilers, né, como eu sempre faço aqui, tá? Então fica o alerta de spoiler ligado aí logo no início do vídeo, tá? Mas o que, que eu posso falar do plot desse filme? O negócio é o seguinte, a gente está no Japão de 1936, né? À beira da Segunda Guerra Mundial, né? A gente percebe que existe uma propaganda, né? Imperialista e ultranacionalista japonesa nas ruas, soldados marchando, essa coisa toda, né? Mas você tem, tipo assim, um prostíbulo, né? Onde tem as geishazinhas lá, né? No caso, né? E um camarada vai lá, né? Vai lá, obviamente, se servir, né? Dos serviços das moças lá. E ele acaba conhecendo uma geisha pela qual ele se apaixona loucamente, né? O cara é casado, coisa e tal, né? E eles começam a ter ali, né, várias cenas de sexo ali rolando entre eles, né? Ele acaba se casando, né, com essa geisha, apesar de ser casado, ele fica ali meio que bígamo, né? Com duas mulheres, uma em casa e outra ele fica, né, na farra lá, coisa e tal. Aliás, esse protagonista, né, que acho que era Kitashi, um negócio assim o nome dele, esse protagonista era um cara muito, como podemos dizer, descolado, né? Aquele cara que parece mais um brasileiro do que um japonês. Aliás, é um filme, né? É uma coprodução com a França também, a gente tem que falar isso, né? E aí o que que acontece? Como é um filme assim de cunho erótico muito forte, entendeu? A gente percebe, né, que os personagens eles têm uma forma de se comportar diferente, né, do que você vê nos filmes japoneses mais tradicionais, né? Então o cara é todo despojado, é todo descolado, né? Ele fica toda hora fazendo piadas assim de cunho sexual com a garota, ele fica toda hora falando isso, né? E os dois começam um relacionamento onde o sexo era, vamos dizer assim, a coisa principal, era o mote principal o tempo todo, coisa e tal, né? E muitas cenas ali de sexo explícito que é para hoje em dia, tá, gente? Perto do que você vê na internet, entendeu? São cenas até um tanto quanto, como podemos dizer, ingênuas, né? Um tanto quanto é, que apenas sugerem, né, a situação de sexo. Claro que tem mais pegadas, umas mais explícitas assim, entendeu? Umas mais hardzinhas, entendeu? Mas nada que hoje em dia, para quem vê, vamos dizer assim, material na internet assim com relação a sexo, entendeu? Nada assim que abale tanto, entendeu? Era uma outra época, né? Eu não me lembro do ano que esse filme foi realizado, tá? Mas se ele passou aqui na década de 70, 80, pode botar mais ou menos essa faixa aí. Deve ter mais de 40 anos esse filme seguramente, né? Mas tá, né? Então o mote do principal era ver o casal lá se relacionando o tempo todo, coisa e tal, a menina era insaciável, o cara fechava com ela nesse pacto, né, que os dois faziam de ficar ali se amando o tempo todo, coisa e tal. Tinha uma fala um pouco mais, como podemos dizer assim, mais capciosa, leviana, entre aspas, né, dentro desse espírito dessas piadas de cunho sexual, né.
Agora, o grande detalhe era o seguinte, ela continuou sendo geisha, né? E ela, no início, quando ela tinha um relacionamento com o cara, ela sentia muita dor, né, no caso, né? A gente sentia que o cara tinha uma postura mais dominante, né, nessa relação do que ela, né? E nos primeiros momentos em que ela começa a se relacionar com esse cara, ela ficava numa posição muito submissa, numa posição de muita dor. Mas ela tinha que continuar a profissão dela, né, no caso, né? E aí ela começa, ela tem um cliente que é um professor, né? E esse professor é um cara todo tranquilo com ela, todo tranquilão. Se ela não tá muito afim, ele, tudo bem, é tranquilo, eu te entendo, coisa e tal, né? E nesse relacionamento com o professor é que ela começa, né, a ter uns fetiches um pouco mais elaborados, como por exemplo as práticas sadomasoquistas. Aliás, o nome dessa personagem feminina, protagonista, é Sada, né? Quer dizer, tudo a ver, né, com que a gente vai começar a ver ver o filme dali para frente. Então ela transforma a dor, entendeu, em prazer, né? Quando ela começa a pedir para esse professor dar tapas nela, aquele negócio todo, beliscar, né? Ela começa a incorporar aquela dor, né, que ela inicialmente era desagradável para ela nessa prática, entendeu? Ela começa a incorporar aquilo como se fosse uma coisa de prazer mesmo. Já que eu vou sentir dor, eu vou sentir prazer na dor, tipo assim, né? Um negócio desse jeito, né? E obviamente quando ela volta a se relacionar com o amante dela, né, no caso, ou o marido, né, o segundo, ou que ela é a esposa número 2, vamos dizer assim, do cara, né? O que acontece? Ela começa a colocar essas práticas sadomasoquistas junto com ele também, e ele leva numa boa, né? Só que ele não está percebendo a furada em que ele está entrando, né? Quer dizer, a furada foi para ele, né, no final das contas, né? Então o que acontece? A gente vai ver, né, que ela também, ao mesmo tempo que ela está desenvolvendo essas práticas masoquistas, ela também começa a ter um comportamento de um ciúme, né, extremamente doentio para com ele, né? E aí ela, inclusive, começa a falar coisas tipo ameaça de morte, pegar uma faca para ameaçar cortar ele todo, entendeu? De matar ele, entendeu? De capar ele, né, no caso, né, que pra só ela ser dona da parada lá, entendeu? E tipo assim, mas se você tirar coisa e tal, eu vou morrer, eu não vou poder mais fazer sexo com você. Ela falou, não, tá bom, eu fico com ele o tempo todo, não sei. Então a coisa começou a ficar meio estranha, né? Meio doentia. O problema é que o cara não percebeu, o cara tava pensando que aquilo tudo era uma jogada dela, entendeu? Pra, vamos dizer assim, de sedução, coisa e tal, uma jogada de sedução, tipo, uma coisa meio fantasiosa, e ele foi entrando no clima e foi deixando, né? Até que chegou um ponto, né, de que eles começaram a praticar estrangulamento, né? Num primeiro momento ele começa a estrangular ela, né? Mas aí ele falou que aquilo não dava prazer para ele, então ele falou: então você me estrangula, que é melhor, que se você sente prazer me estrangulando, beleza, né? Na primeira vez, né? Ela já deu lá uma enforcada legal no sujeito, entendeu? E na segunda vez que ela foi fazer isso, ele estava com muito sono, né? No caso, né? Ele falou: olha só, eu vou dormir aqui, entendeu? E você fica à vontade aí para fazer o que quiser comigo aí, entendeu? Meio que assim, né? No caso, né? E o que aconteceu? Ela estrangulou o cara, entendeu? E matou o sujeito. Tipo, bem assim, desse jeito, entendeu? E o que acontece? Ela acabou depois arrancando as coisas lá, entendeu? E ficou, deixou o corpo morto do cara para lá e ficou vagando pelas ruas, né? Com aquilo, foi encontrada, né? Pelas pessoas, né? E essa história na época provocou uma grande comoção, né? Como se a história fosse real. Eu não sei até que ponto isso faz parte da ficção, né? Dizer que a história foi real, se a história foi real mesmo, tá? Mas o filme tem mais ou menos essa característica. Então, quer dizer, se o filme ele trabalha essa questão, entendeu, do sexo explícito é o carro-chefe do filme, né? Você vê muitas e muitas cenas de sexo explícito o tempo todo, né? Uma coisa que era muito transgressora, né, para a época, né? Uma coisa muito transgressora para o Japão, tanto que a França está envolvida nessa coprodução, né? Era uma coisa realmente para provocar as pessoas, tá?
realmente esse sexo explícito é um filme provocativo, né? É um filme para tirar o espectador da zona de conforto mesmo, tá? Espectador da época, né? E o que que acontece? O filme não é só isso, né? O filme tem realmente essa questão aí de você ter o ciúme doentio da mulher começar a ver o cara como uma possessão dela, entendeu? Quando o cara inclusive ia para casa dele, ficava se relacionando com a esposa dele, ela ia perseguir o cara, arremessava coisas na vidraça da casa dele, já quebrava a vidraça toda, começava a quebrar tudo, entendeu? Então, quer dizer, você tinha também essa coisa mais psicológica, né, desse ciúme doentio, né, que estimulavam práticas sadomasoquistas que acabaram levando, né, o cara à morte, né? Então o filme ele é um pouco mais, vamos dizer assim, denso, um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo do que ficar somente botando cena de sexo para, vamos dizer assim, aterrorizar as mentes mais conservadoras, no caso, né? Então o filme ele é um pouco mais elaborado, entendeu? E eu acho que o barato do filme está aí, né? De você ver a complexidade, né, da Sada, né, dessa personagem que era a Sada, que era uma personagem muito complexa, né, e que realmente tinha uma psique muito, vamos dizer assim, conturbada, para dizer o mínimo, né, no caso, né. Então é basicamente isso que eu tinha para falar desse filme para vocês, tá, gente? É filme de filme quente de censura 18 anos. Como se falou ontem lá na apresentação do filme, as pessoas mais sensíveis, né, se retirem do cinema, por favor, que vai aparecer cenas gráficas de sexo. Quando aparecer cenas gráficas de sexo, a gente já sabe, né, quando se fala nessa palavra, cenas gráficas, né, você já sabe que a parada é explícita mesmo, entendeu? E que, de repente, pessoas que tiveram uma educação mais tradicional, não tem contato, vamos dizer, com materiais que aparecem na internet, não vê as coisas na internet, entendeu? Que hoje em dia são muito mais casca grossa, né? As pessoas que veem isso, entendeu? Elas ficam muito sensibilizadas com aquilo, né? Nosso país tem uma estrutura muito tradicional ainda, né? Muito conservadora ainda, né? E para algumas pessoas, né? Espero que não muitas, né? Esse filme até hoje ainda abala bastante, né? Mas eu acho que o grande mote do filme, né, é a natureza complexa, né, da personagem principal, que principalmente na sua parte psicológica, né? Mas é isso então, tá, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.